Existem histórias que não foram escritas para serem lidas às pressas. São narrativas que pedem silêncio, respiração lenta e coragem para olhar de frente à escuridão. Hoje, eu vou te contar não apenas uma lenda, mas um épico, a jornada completa do último guardião das sombras. Um conto onde a esperança é frágil como uma vela ao vento, e a coragem nasce exatamente quando tudo parece perdido. Prepare-se, porque esta é uma história que pode durar para sempre em sua memória. Eudora, outrora um reino de esplendor, foi erguido sobre muralhas de pedra e juramentos sagrados. Nos corredores de mármore ecoava a música da paz, protegida pela ordem dos guardiões das sombras. Eles eram guerreiros e mágicos, homens e mulheres que aprenderam a dialogar com a escuridão, não para adorá-la, mas para mantê-la sob controle. Pois nas profundezas da terra jaziam criaturas antigas, feitas de ossos, fumaça e gritos, que só podiam ser contidas por aqueles que ousavam caminhar entre a luz e a sombra. Mas os reis, como tantos homens antes deles, não se contentaram com paz. Exigiram que os guardiões usassem o poder das sombras não apenas para defender, mas para conquistar. A ordem recusou. E foi assim que a traição nasceu. Um deles, consumido pela ambição, vendeu sua alma às trevas. Com ele, fortalezas caíram em chamas, cidades foram engolidas e monstros escaparam de seu sono eterno. Numa única geração, a Irmandade foi esmagada, e Eudora, outrora luz, tornou-se apenas cinzas e medo. Na borda esquecida do reino, onde nada restava além de aldeias pobres e campos ressecados, vivia Kael. Era apenas um aprendiz de ferreiro. Seu mundo cabia dentro da pequena forja do mestre Harlan. O ferro, o fogo, o tilintar das marteladas. Ele não buscava glória, não conhecia batalhas, apenas moldava espadas que jamais empunharia. Mas numa noite sem lua, algo aconteceu. Enquanto batia o ferro incandescente, sentiu sua pele queimar. Símbolos começaram a surgir em seus braços como marcas vivas, ardendo como brasas. Atordoado, Kael caiu de joelhos. E então, o silêncio foi quebrado. Vozes surgiram em sua mente. Vozes de guerreiros encapuzados, ecos de séculos passados. Eles sussurravam seu nome, chamavam-no de Herdeiro, último guardião das sombras. E Kael, aterrorizado, não sabia se estava enlouquecendo ou despertando. O ancião da aldeia, ao ver as marcas, empalideceu. Reconheceu os símbolos. Eram da antiga ordem. Ele ajoelhou-se diante do rapaz e disse: "O sangue dos guardiões corre em ti. Não podes fugir, não podes negar. És a última chama de uma irmandade extinta. Mas ser escolhido raramente é bênção." A magia das sombras se infiltrava em Kael como veneno e promessa. Quando ele a usava, sentia força, mas também sentia algo maior, uma escuridão que sussurrava: "Renda-se, deixe-me guiar sua mão." O povo começou a desconfiar. Crianças eram afastadas dele. Alguns viam como salvador, outros como maldição. Kael, perdido, olhava suas próprias mãos e se perguntava: será que ele era o herói esperado ou um monstro pressagiado? Kael decidiu partir. O destino o chamava para as ruínas da antiga fortaleza dos guardiões, onde, segundo as lendas, repousava a Espada da Noite, a única capaz de canalizar sua magia sem destruí-lo. E foi nessa jornada que encontrou seus companheiros. A Lenha, arqueira exilada, banida por desafiar nobres injustos. Seus olhos eram como flechas, diretos, afiados, impossíveis de ignorar. Daren, o ladrão, um homem de riso fácil, mas coração marcado por cicatrizes que lhe escondia sob piadas. E Lyra, jovem maga descendente dos guardiões caídos, que acreditava que Kael não era maldição, mas profecia.
Juntos, eles formaram uma chama frágil, pequena, mas suficiente para iluminar o caminho. A estrada até as ruínas não era feita de pedras, mas de provações. Florestas onde a luz jamais penetrava. Vilas onde apenas ecos restavam. Criaturas ancestrais perseguiam cada passo, atraídas pelo poder em Kael. E em cada batalha, Kael mergulhava mais fundo em sua magia. Ele erguia muralhas de sombras, esmagava inimigos com o peso da noite. Mas cada vitória custava caro. Uma parte de si se perdia. Um fragmento de sua alma se apagava. As vozes tornavam-se mais nítidas. Não resistas, Kael. A escuridão é tua aliada. Tu nasceste para comandá-la. E em silêncio, ele se perguntava se um dia conseguiria retornar à luz. Finalmente chegaram às ruínas da Fortaleza dos Guardiões. Ali, o tempo não corria. As pedras sussurravam lembranças e os corredores eram labirintos de espelhos quebrados. A fortaleza em ruínas rugia como um animal enraivecido. O céu se rasgava em frentas de luz e trevas e o ar estava tão pesado que parecia sufocar. No altar de pedra negra, a espada antiga pulsava, vibrando entre claridade e escuridão, como se fosse o coração do mundo, metade luz, metade sombra. Ela era a chave de tudo. E foi ali que a escuridão tomou forma. Das sombras se ergueu um colosso moldado em pura escuridão. Seus olhos eram brasas rubras e o seu rugido ecoou como uma maldição, tremecendo cada pedra da fortaleza. O herói, ofegante e marcado pelas batalhas anteriores, avançou. Não era a força bruta que o guiava agora, mas a certeza de que aquele era o último passo. A criatura golpeava com braços colossais de trevas, rachando colunas, derrubando pedras, tentando esmagá-lo. Mas cada golpe era desviado, cada ferida suportada. O momento decisivo chegou quando Kael apoderou-se da espada, e esta respondeu ao toque do herói. Kael avançou, espada em punho, mas não estava sozinho. Os 3 companheiros que o haviam acompanhado até ali também tomaram suas posições. Pois a escuridão não surgia em uma forma, ela se multiplicava em criaturas disformes, nascidas do medo e da dor, que emergiram das fendas do chão. Lyra, a maga, ergueu o cajado e chamou chamas azuis que dançaram como serpentes, incinerando as primeiras hordas de espectros. Cada feitiço dela era uma barreira contra o avanço da escuridão, mas os inimigos vinham em ondas intermináveis. Daren, o ladrão, ergueu o escudo e se lançou contra uma fera com presas de ossos e garras de metal. O impacto ressoou como trovão, e a batalha entre os dois parecia um duelo de titãs. Ele rugia com cada golpe, não para intimidar, mas para lembrar a si mesmo que ainda estava vivo. Alenia, a arqueira, escalou uma coluna em ruínas e disparava flechas encantadas que se acendiam como estrelas ao cruzar o ar. Enquanto isso, Kael enfrentava o colosso principal. O monstro atacava com braços gigantescos feitos de pura noite, esmagando colunas e abrindo crateras no chão. Cada golpe desviava por pouco da lâmina de Kael, que lutava mais com a alma do que com o corpo. Mas o que sustentava o herói era a coragem de seus companheiros. O rugido de Daren, o brilho das flechas de Alenia, o fogo azul de Lyra, tudo se tornava parte da mesma sinfonia de resistência. No ápice da batalha, Kael ergueu a espada sagrada e esta respondeu. Um clarão rompeu a escuridão e por um instante todo o salão pareceu dividido em 2 mundos. A sombra tentando devorar e a luz resistindo. O herói avançou, cravando a lâmina no coração do colosso. O impacto ecoou como uma explosão. O rugido da criatura se dissolveu e as sombras menores, presas na mesma energia, foram consumidas pela luz.
Lyra caiu de joelhos, exausta, o cajado ainda brilhando fracamente. Deiren, ensanguentado, fincou a espada no chão para se manter de pé. Alênia guardou o último arco, observando em silêncio as trevas se dissiparem como fumaça ao vento. No centro, Cael permanecia ajoelhado, com a espada cravada no altar. Não havia triunfo estampado em seus olhos, apenas um silêncio pesado. Mas todos sabiam. O sacrifício havia sido feito, e a escuridão, enfim, derrotada. E assim termina, ou talvez apenas comece a saga do último Guardião das Sombras. Uma história que nos lembra que a maior guerra nunca acontece lá fora, contra monstros visíveis, mas aqui dentro, contra o que somos capazes de nos tornar. Cael será lembrado como herói ou como maldição? O destino ainda não está escrito. Mas uma coisa é certa: mesmo um simples ferreiro pode carregar em suas mãos o poder de salvar ou condenar todo um mundo.